E olha, a Catedral Metropolitana de Aracaju completa hoje 150 anos de história. A igreja é o principal e maior templo católico do estado, que reúne milhares de sergipanos e faz parte da vida do cotidiano dos aracajuanos. Um lugar de fé, de encontro entre o sagrado e o sublime. Lugar onde Deus habita e que é morada para todos. Assim é a Catedral Metropolitana de Aracaju. A catedral é um dos símbolos da Igreja Católica em Sergipe. Ela foi criada em 1862, mas a inauguração só aconteceu tempos depois, em 22 de dezembro de 1875. Ou seja, são 150 anos de um templo que representa a diocese na Grande Aracaju. A catedral é o local onde fica a sede, a cátedra que um bispo católico, em comunhão com a Igreja de Roma, em comunhão com o Papa, portanto, governa a Igreja Diocesana. A catedral é símbolo de unidade do bispo com o clero e todo o povo de Deus, que está em comunhão, por conseguinte, repetindo, com a Igreja de Roma. Então, a catedral é símbolo de esse conglomerado de fiéis que professam a fé católica, e essa é a Igreja-mãe de toda a Arquidiocese de Aracaju. Os fiéis católicos se reúnem aqui e vêm de diversas partes do nosso estado e encontram aqui esse abraço materno de uma igreja que deve ser mãe, que deve ser sempre uma igreja que acolhe e dispensa a caridade, dispensa os sacramentos aos seus filhos e filhas. Antes de ser catedral, a igreja já era intitulada Nossa Senhora da Conceição. A Santa Mãe de Jesus é reverenciada e vista como protetora de todos aqueles que se abrem à fé em Deus. A catedral fica no coração da cidade de Aracaju, no centro histórico, e não poderia ser diferente. É que, para os historiadores, o surgimento do templo se confunde com a história da capital. A história de Aracaju, ela está intrinsecamente ligada à Igreja Católica. Dentro desse contexto, surge a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Aracaju. Ela começou a ser construída em 1862, mas devido a vários problemas, o templo só foi entregue 13 anos depois, em 1875. 3 problemas aconteceram para adiar a inauguração do templo. Primeiro, a morte de Inácio Barbosa, o idealizador da capital de Aracaju. Segundo, uma epidemia de cólera que matou centenas de aracajuanos naquela época. E o terceiro problema para atrasar a obra foi que essa região em torno do templo era de alagadiço, cheio de pântano, precisou aterrar, precisou até moldar o planejamento da catedral, da igreja na época, desculpe, que ela passou por algumas alterações devido a problemas no terreno. Qualquer pessoa que tem acesso à catedral se encanta com as belezas do templo. Aqui é um misto de estilos, os neogóticos, neoclássicos, que traduzem a arquitetura da época. E se esse templo passar por alguma revitalização, a arquitetura precisa ser preservada. Afinal de contas, nós estamos falando de um prédio tombado, que tem uma relevância histórica para a capital e para o estado. Quando você adentra e sente essa espiritualidade, é a cultura religiosa que está moldando os católicos que adentram aqui e turistas. A gente vê turistas entrando aqui hoje o tempo todo, né? Houve uma missão italiana que adentrou aqui e deu essa cara à Catedral Metropolitana. Era a mescla, o neoclassicismo, o neogótico, que se inspira no mundo árabe também, ok? Mas uma coisa gostosa que os aracajuanos não podem deixar de perceber é quando vê a catedral de longe, as suas 2 torres. Se você olhar atentamente para as 2 torres, tem um revestimento de pequenas pedras e conchas do mar.
Isso quer dizer que a diocese, a nossa catedral metropolitana, ela está ligada a um caráter regional a Sergipe e também à população litorânea católica. Aliás, a igreja ficou fechada por 10 anos para uma reforma. Ela voltou a funcionar em 2023. Ainda assim, a revitalização não foi concluída. Ela passou por um restauro, uma etapa desse restauro, e vamos agora, já retomamos, no período do novenário desse ano, a partir da Capela do Santíssimo Sacramento. Estamos na 8ª etapa de restauro da Catedral Metropolitana, que ainda vai caminhar por algum período, porque se trata de um templo que tem elementos próprios, arquitetônicos, em que temos que ter profissionais específicos para dar o trato de que essa obra necessita. Então ela continua ainda em restauro. A igreja vive de portas abertas todo dia. O lugar de oração é acesso para aqueles que clamam, que precisam de ajuda espiritual ou que só querem sentir paz. É assim com as mulheres da Legião de Maria. Cada uma tem um motivo especial para estar na catedral. É muito importante porque ela tem muita coisa de Deus aqui dentro, certo? E a nossa legião aqui é uma força muito grande. Nós fazemos essa legião representando Maria. Meu ponto certo é essa aqui. Todos os domingos que eu amo muito, acho ela muito bela também. E eu tenho muito aconchego aqui. Mesmo com uma sociedade que enfrenta tantas transformações, a catedral não perde sua relevância. Ela permanece mais viva que nunca para aqueles que querem se conectar com a fé. E a catedral, ela é carinhosamente chamada, na tradição católica, como a igreja mãe dos católicos. Ela é um grande centro. Quando você adentra aqui, é um centro de arte, cultura, espiritualidade e paz. Quando você entra nesse templo, você é envolvido por uma espiritualidade marcante. Nós cremos que a Eucaristia é esse remédio que sana a nossa alma. Então a catedral é esse símbolo também de espaço que acolhe as pessoas e que dispensa os sacramentos que a igreja reconhece que nosso Senhor instituiu para que a salvação da alma, a salvação do homem seja sempre integral. Que emocionante, que história linda, um lugar que enche, né, os sergipanos de orgulho. E para marcar o aniversário do templo, a Arquidiocese de Aracaju preparou uma programação especial que se estende ao longo deste mês. O Ícaro Novais está lá na catedral e traz os detalhes das celebrações para a gente. Olá, boa noite, Ícaro. Boa noite, Marcele, boa noite para quem nos acompanha. Essa data aí, né, que é marcada sobretudo esses 150 anos, neste 22 de dezembro, claro que não poderia deixar de ser celebrado com programação religiosa, com Santa Missa aqui na Catedral, como está acontecendo agora, uma missa que é presidida aí pelo arcebispo de Aracaju, Dom Josafá Menezes, e a gente vai falar um pouquinho de toda essa programação, do que está sendo feito aqui junto aos fiéis, com o Miro Altamirando, ele que é paroquiano aqui da Catedral, né? Miro, hoje uma Santa Missa, mas uma programação que que foi iniciada desde a última quinta-feira, né? Boa noite. Isso, nós estamos comemorando esses 150 anos de oração e louvor aqui na nossa Catedral. Desde a semana passada, que a Arquidiocese preparou eventos religiosos e culturais para nos prepararmos para esse ano jubilar que se inicia a partir de hoje. Hoje é a data da iniciação desse ano jubilar e desde a semana passada que a gente tem essas propostas de eventos para reunir, congregar e lembrar ao povo aracajuano dessa beleza que é a nossa catedral. Essa missa de hoje é especial, né? Além de ser a data, é uma missa solene, né? A gente tem a presença do arcebispo. Isso, a missa de hoje, ela não só está comemorando os 150 anos, né?
inaugurada em 1785, 13 anos após a pedra fundamental ser iniciada. Hoje também inicia-se o ano jubilar da comemoração. Nós passaremos o ano 2016, o ano inteiro comemorando essa data, como também o lançamento do hino, né, que homenageia essa data. Para falar dessa programação, claro que se é uma programação que vai durar todo o ano, muita coisa ainda vai ser definida assim que for chegando as datas, né? Mas o que a gente já tem aí de confirmado após essa Santa Missa? A Arquidiocese ela vem preparando aos poucos essa programação. Nós temos algumas programações religiosas e culturais, não saberia lhe dizer para você exatamente quais são, porque o pessoal está estudando, porque no decorrer do ano é que vão ser lançados esses eventos. Por ser a Igreja Mãe de Sergipe, né, a matriz, o nosso principal templo religioso, é uma casa que tem uma relação especial com muitos fiéis, né? Como é que você tem percebido aqui, Miro, você que é da casa também, tem percebido a participação dos fiéis nessa programação especial? Assim, é um momento também de muita emoção, de renovação da fé. A catedral é a igreja matriz, é a igreja mãe, é aqui que contém a cátedra do bispo. É aqui nessa igreja que se realizam as principais solenidades litúrgicas da nossa religião. Então, essa igreja, além de ser um templo de oração e louvor, ela representa para a gente a unidade e a sinodalidade, que é uma característica da nossa religião. Muito obrigado pelas informações, Miro. Eu vou aproveitar para mostrar que lá dentro a missa sendo conduzida aí pelo arcebispo, ele que está ali no púlpito, os fiéis ainda chegando por aqui. Uma missa que hoje é um pouquinho mais longa, né, por ser uma missa solene, uma missa especial em celebração a esses 150 anos. E aí tem ainda mais algum tempo pela frente, tem gente chegando ainda para poder celebrar essa data especial aqui da Catedral Metropolitana de Aracaju. É com você aí no estúdio, Marcele. Obrigada, Ícaro, pelas informações. 150 anos, uma data muito especial.